A palavra de Deus, ela vai dizer para você assim: porque a força dos maus será quebrada, mas o Senhor sustentará o justo com sua força. Deus é aquele que cuida de nós. Você chegou aí, Deus está cuidando de ti. Você chegou nesse vídeo, Deus quer falar com você. E eu tenho uma palavra que eu vou liberar sobre a sua vida agora. E você vai pegar com fé no seu coração essa palavra. Você vai receber a palavra no seu coração. A palavra de Deus, ela nos diz que ela nos mostra como nós devemos ver as coisas, que tudo depende como nós vemos. Muitas vezes tem algo acontecendo e aquilo ali se torna algo grandioso, alguma coisa que aconteceu para te prejudicar, mas dependendo da maneira que você viu aquilo ali, aquilo ficou enorme, né? Cresceu. Porque depende de como eu e você vemos. Porque tudo aquilo que nós damos muito crédito, aquilo tem a tendência de crescer. Se alguém está te caluniando ou fazendo algum mal a você, se você der confiança para aquilo ali, a tendência daquilo é crescer. É se tornar um gigante diante de você. Mas então nós temos que ver diferente. Deus, a palavra de Deus, ela diz que Deus deu a Jacó a estratégia certa e o método certo para que ele tivesse êxito. E foi o que aconteceu. E ele, em vez de reclamar, sofrer com o que Labão estava fazendo com ele, é uma história que todo mundo conhece, né? Buscou em Deus o que ele deveria fazer. E Deus deu a ele a estratégia certa, o método certo. Então, muitas vezes, não devemos murmurar, mas buscar a resposta em Deus. E aí, fica atenta à voz de Deus. Porque Ele vai falar contigo. Assim como Ele já está falando agora. Fica atento, atenta. Preste atenção no que Deus fala contigo. Deus, ele vai te dando instrução certa do que você deve fazer nessa situação aí que você está. Essa situação que você está passando, que você achou que não tem solução. Mas você vai vencer. Você vai glorificar o nome do Senhor. A bênção vai chegar. Tem gente aí passando por isso. Como Jacó passou, sendo enganado, mas nada fica oculto aos olhos de Deus. E Ele te dará a estratégia certa para você alcançar a vitória. O lugar mais seguro desse mundo é dentro do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque sempre que você estiver no propósito de Deus, Ele te protegerá para proteger o propósito dele. Então, o melhor lugar é você estar caminhando dentro do propósito de Deus. E você terá a resposta que você está esperando, você terá a sua vitória, você terá a bênção que você orou e clamou a Deus. Então, caminhe no propósito de Deus. Às vezes, Deus ele permite na nossa vida, na vida de todos nós, que nós perdemos algo que é valioso demais para nós, mas é para nós aprendermos, é para nos ensinar que nós darmos valor naquilo que Ele nos dá. As bênçãos que vão chegar nas suas mãos. Então, muitas vezes, é por isso que Ele permite. Para que nós aprendemos, né? Com cada processo, nós aprendemos. Deus, ele sabe o tempo certo.
Ele sabe executar dentro do tempo dele. Espere o tempo de Deus. Não passe à frente de Deus. Não faça nada para depois se arrepender lá na frente. O tempo de Deus, ele é perfeito. E tudo que foi arquitetado contra você não prevalecerá. Deus chega para mudar a situação. Deus está desmanchando tudo que foi feito para te prejudicar. Assim como ele fez com Jacó. O mal não vai prevalecer. Nunca sabemos quem é o nosso amigo de verdade. E quem é inimigo, né? Mas acalma o seu coração, que Deus está vendo. Deus está vendo tudo que foi arquitetado nas suas costas, para poder travar as portas, para que você seja destruído. Mas nada disso vai acontecer porque Deus é quem te guarda. Ele é quem te protege. E é Ele quem te ajuda. E Ele vai te dar a estratégia certa para você vencer tudo isso aí, assim como Ele fez com Jacó diante de Labão. Labão era um trapaceiro. Ele queria levar vantagem em tudo. Mas Deus deu sabedoria a Jacó para que ele vencesse aquilo tudo ali. E no final saísse com a vitória na mão, como aconteceu. Ele saiu no final com a vitória, com muitos bens, como um vencedor. Então você também vai sair dessa situação aí como um vencedor, como uma vencedora. Porque Deus está te protegendo, Ele está cuidando e Ele está fazendo por você. E assim como Ele disse na palavra, que Ele sustenta o justo com sua força. Então, Ele está te sustentando. Então, fica tranquila, calma seu coração. Você só precisa agir, fazer a sua parte e seguir em frente e caminhar dentro do propósito de Deus, porque quando você está dentro do propósito dele, ele vai te proteger. Porque ele quer proteger o propósito dele. Então ele vai te proteger sempre. Então o melhor caminho, o melhor lugar é dentro do propósito de Deus. Então continua no propósito, que você vai vencer. E você vai sair com a sua vitória na mão, com a bênção na sua mão. E Deus te abençoará. Toma posse dessa palavra aí. Crendo e confiando. Deixa aí seu comentário, seu pedido de oração. Se você é novo, chegou, se inscreve no canal. Você ganhou um intercessor. Eu estou aqui intercedendo por você todos os dias. E caminha. Continua caminhando dentro do propósito, dentro daquilo que Deus planejou para você. E eu quero deixar um alerta para as minhas ovelhas, por meus irmãos. Continuo caminhando com fé dentro do propósito de Deus. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vendo aí as profecias da palavra de Deus se cumprir. Todas as profecias estão se cumprindo. E eu quero deixar esse alerta para você. Fica preparado. Sempre dentro da vontade de Deus, do propósito dele. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós estamos vendo aí, assim como Jesus deixou o ensinamento para nós, assim como ele falou, quando nós víssemos, ficássemos sabendo da guerras, rumores, tudo isso que está acontecendo. Ainda não era o fim, mas assim o começo das dores. E nós estamos sabendo que o que está acontecendo diante dos nossos olhos, as revelações, as profecias se cumprindo, Ezequiel, Daniel, tudo aquilo que eles profetizaram, aquilo que eles falaram, que está aqui na palavra, está se cumprindo. Assim como o que está acontecendo em Israel, como está acontecendo lá. Mas Deus vai chegar um momento que ele vai intervir. E vai chegar um momento do povo de Deus se caminhar com Deus
irmos com Ele, dele arrebatar, dele levar o povo dele. Porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos o que está acontecendo. Então nós temos que... Aqui eu não estou falando de placa de igreja, nem tampouco de dominação. Eu estou falando de Jesus, de Cristo. De você caminhar com o propósito de Deus que Ele tem para você, na sua vida. Claro, sem ficar com temor, com medo, com desespero, nada disso. Porque nós temos que ter esperança que é nele, que é Jesus. Porque Jesus disse que Ele estaria conosco até os últimos dias. Não importa o que aconteça, que Ele vai estar conosco. Não importa as dores, o sofrimento, o que vier, Ele vai estar comigo e com você. Então é isso que nós temos que colocar na nossa mente e caminhar dentro desse propósito, dessa vontade de Deus, sabendo que as revelações de Cristo, tudo aquilo que Ele nos falou, tudo aquilo que Ele nos deixou está se cumprindo. Tudo aquilo que os profetas falaram. Ezequiel 38, você pode ir lá ler que você vai ver o que está acontecendo. Daniel, todos eles profetizaram. Então nós estamos sabendo que está acontecendo aí diante dos nossos olhos. Então fica preparado, meu irmão, fica preparado, minha irmã, com Cristo. Segue com Cristo. Não importa o que aconteça, o que venha, mas Deus, Ele está conosco, comigo, com você, todos os dias. O que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Então tenha fé, creia que Deus é contigo, no nome de Jesus, amém? Então você vai caminhar com fé, acreditando, assim como Jesus disse que nos últimos tempos viveríamos pela fé. Então está chegando esse tempo que nós vamos viver pela fé. Então nós temos que ter fé. E se nós temos fé, nós temos tudo. Porque nós vamos caminhar, nós vamos seguir em frente. Sempre dentro do propósito da palavra de Deus, naquilo que Ele nos deixou para nos ensinar, que está aqui dentro da palavra dEle, no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Toma posse da palavra. Vigie, ore, busque. Vamos orar pela nação, vamos orar por Israel. Busque dentro da palavra de Deus. Busque as revelações que está aqui dentro da palavra. E vamos caminhar com Cristo. Porque é com Ele que nós vamos vencer. É com Ele que nós vamos chegar à nossa vitória. No nome de Jesus. Amém? Então você vai tomar posse dessa palavra. Com confiança e com fé. Acreditando que Deus é contigo. E Ele vai te levar. E Ele vai estar com você. Até o fim. Em nome de Jesus. Amém? E que Deus te abençoe.